Começa agora, na Rádio Fritura, Boneca de Luxo. Apresentação, Netomé e Ulisses Nunes. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Nê. Tudo bem? Bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Galera, programa Boneca de Luxo no ar, hoje dia 10 de agosto de 2017. 10 de Faltam 8 agosto. dias, Uli. Pra quê? Para o meu, os 40. Nossa. A bom é que eu não minto, né? Essa é a vantagem. 40 anos. Puta que... Tu já fez 30. Mas eu tenho 10 anos pra dar risada ainda. Eu posso dar risada o quanto eu quiser. Tá bom, 40. Brincadeiras à parte, uma idade, eu acho que é uma idade sensacional, 40 anos deve ser, viu, Nê? Olha, Ulisses, acho que eu sei. Não, eu acho sim, eu acho que a quando chegar, a maturidade, gente brinca, mas a terceira idade, a velhice. Isso, bom, a gente sabe envelhecer com É, saúde, exatamente. né? Se todas chegarem nos 40 assim como eu, se você chegar nos 40 assim como eu, você tá Eu tô ótimo. ferrado, cara, eu tô triste. Você não precisa de mais nada na vida. Só mais 40 pra morrer. Ai, que horror. Como diz meu pai, ande pelo menos 20 reais, porque aí o bandido não bate em você. É verdade. Então já agrada, né? Já agrada. Nossa. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Nada, eu sou perfeito, mas tudo bem, vai. Então, não, mudaria sim. Mudaria? Mudaria sim. O olhar um pouco caído, eu acho. Dá um- Verdade, você sempre fala, né, do olhar cansado, né? Exatamente. Ultimamente tá mais cansado ainda. É. Você aplicaria um botox aí, então? Sim, eu Ou não, a gente aplicaria. precisa perguntar para um médico, né? Se ele falasse que ajudaria, eu aplicaria, assim, tranquilamente. O que mais você mudaria esteticamente? Esteticamente, tipo, na plástica, eu não sei, faria o mínimo possível. Eu tentava na academia, que é mais fácil, sem entrar na faca. Mas, creio que O que te incomoda hoje é o olhar caído. olhar, eu não sei se a parte capilar entra na parte estética. Entra também, né? Entra. Também colocar um pouquinho mais de cabelo, tá começando a ficar ralo. Eu acho que essas duas coisas principais são. E você não teria medo? Não teria medo, não. Creio que não tem motivo pra ter tanto medo assim, né? Lógico que fica receio, porque vai mexer no corpo e tal. A vontade sempre tem que prevalecer aí. Exatamente. Esse é o medo, né? Hoje nós estamos com o cirurgião plástico, o Dr. Fernando Quevedo. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Deixa eu arrumar a câmera. Agradecemos a presença, doutor. Prazer é meu. Doutor, a gente vai começar o programa falando sobre isso, né? Vamos falar um pouco. A gente sempre fala das mulheres enfatizam, né? Só as mulheres. É porque parece que a mulher que a Parece não, necessidade ela. estética é só da mulher. Só da né? mulher. E não é, né, Ulisses? Não, A gente- é do ser humano, do né? ser humano. E hoje eu percebo, o Ulisses também que trabalha com mídia social, Sim, né? fotografia, Com fotografia, que os homens vêm buscando estar cada vez melhores, não para os outros, mas para si, porque todo mundo tem aquele estereótipo que a mulher se arruma para outra mulher. Né? Eu sou diferente, eu me arrumo pra mim, eu tenho que olhar no espelho e falar, não, tá legal. Eu concordo Né? com você. Se a fulano, ciclano, beltrano não gostou, paciência, eu gostei. Mas até a gente chegar nesse grau aí, demora um pouco, né? Essa é um pouco da sabedoria dos 40 anos, viu, Ulisses? Você se preocupava antes, né, com o que os outros achavam? Claro, de uma roupa? sempre. Mas a partir de quando você falou, não, agora se dane os outros, agora é pra mim. Quando eu assumi a profissão mesmo, aí eu entendi, não, eu tenho que ter a minha identidade. Identidade dependente pessoal, do que as exatamente. pessoas vão pensar, porque às vezes falam assim, blogueira dita moda. Depende, você tem que saber o que você vai ditar, né? É uma responsabilidade muito grande o que você vai passar aí pra frente, né? Por isso que a gente tem que estudar. Eu acho que dita também mais do que moda, estilo próprio, né? E eu procuro sempre trazer a identidade de cada um, né? Então, isso é bacana. E a gente sempre procura melhorar, e a gente sempre esquece dos rapazes, né? Hoje em dia, o homem procura o cirurgião plástico sem vergonha, doutor? Procura, acho que bem mais do que antigamente, pelo que os professores, os mestres da cirurgia plástica falam, porque, como você mesmo falou, tem essa questão toda da identidade pessoal. Então, todo mundo na área que trabalha, mesmo que não trabalhe com a imagem, a sua estética, a sua aparência mexe muito com a identidade pessoal. Tem quem prefira uma identidade mais simples, não gosta de aparecer, mas cada vez mais com essa exposição toda de mídias sociais, Facebook, Exatamente. Instagram, Twitter, é cada vez mais comum a procura por homens, tanto por procedimentos minimamente invasivos, como uma toxina botulínica. No né? caso do Ulisses, que ele tá falando do olhar caído, doutor, seria uma toxina botulínica nele? Poderia ser utilizado, também a aplicação de Uma cara pra levantar. preenchedores Preenchedores. subcutâneos também, para alterar a volumização da face, né? Até a parte cosmética mesmo, cremes, manipulados, tem bastante coisa para fazer. E tem bastante procura dos homens. No geral, são um pouco menos preocupados com o corpo.
tem procura para cirurgias mamárias, para lipoaspiração, mas tem procura cada vez maior, sim. E antes de você perguntar, Tá, só para emendar claro. essa pergunta. E para as próteses, que nem hoje em dia o homem coloca bíceps, tríceps, não coloca as próteses, ainda existe essa procura? Vem crescendo ou não? Não noto que tenha crescido. Na verdade, a procura por esses implantes corporais, a mulher no geral vai procurar por implantes mamários, né? Os homens buscam muito hoje em dia implantes faciais. Faciais? Para alterar o formato do queixo, pronunciar o ângulo da mandíbula, da região aqui da maçã do rosto, da região malar. Eventualmente porque às vezes quer um rosto um pouco mais masculino, um pouco mais marcante. Até isso também é possível de ser feito com os preenchedores. Certo. A Olha, base- não sabia disso, tá vendo? Então o homem procura e tem uma certa procura para próteses de panturrilha. Também Panturrilha, é verdade, Pra né? aumentar a perna, aquele estigma do faço academia eu e a tenho- perna não engrossa. Não engrossa. Eventualmente tem alguma procura por prótese de panturrilha. Doutor, antes da gente entrar no ar, eu tava te falando sobre o ranking brasileiro, né? A gente vai... Depois vamos procurar no Google se a gente tá em primeiro ou segundo, Ulisses, por Vou favor. procurar aqui já enquanto você pergunta. Provavelmente estaremos em segundo. É saudável isso para a população? Eu acredito que a gente tem que sempre procurar estar melhor, né? Como eu falei da história lá atrás, a gente olhar no espelho e gostar do que faz. Mas até que ponto é saudável a mulher ou o homem, ela procurar o cirurgião com certa frequência? Porque às vezes vira uma doença, né? A mulher, ela acaba ou o ser, né? O indivíduo, ele acaba não ficando satisfeito com tudo que o cirurgião proporciona. Como lidar com isso? Eu acho que essa procura excessiva são, acho que felizmente ainda algumas exceções, pacientes eventualmente com distúrbios pessoais, distúrbios psicológicos. A gente ouve falar Ken humano, Barbie humana, Isso! gente que investe aí 100, 200 mil dólares em cirurgia plástica, acho que são extremos de distúrbios psicológicos e psiquiátricos, né? Em geral, eu acho saudável que a pessoa procure querer melhorar a aparência, ou às vezes a gente nem fala em plástica só da estética, mas como a cirurgia plástica surgiu, que é reparadora. Às vezes uma cicatriz que está ruim de um acidente, uma mancha no rosto que teve pós-gestação, Uma flacidez, a cicatriz pós. de uma cesárea, alguma coisa que mexe com a autoestima. E eu acho super saudável, desde que a gente lembre sempre que cirurgia plástica é uma especialidade médica. Então tem que ser vista como procedimento médico, procedimento cirúrgico que envolve riscos, e não uma coisa banalizada só como produto, como estética. Eu quero um carro novo, eu quero uma prótese nova. Tudo isso aí tem que ser ponderado, né? Isso é muito importante. Eu peguei informação aqui, né? Tá falando assim, que até 2014 o Brasil era o primeiro, depois caiu em 2015 o número. Mesmo assim, em 2015 o Brasil registrou 1.224.300 cirurgias. É bastante. Caiu para segundo, perdendo atrás dos Estados Unidos Tá somente. falando, Estados Unidos. Estados Nós estamos, Unidos. pelo menos nisso estamos em segundo, É, né? o Brasil tá em segundo nessa parte de cirurgias plásticas. Perfeito. Doutor, hoje em dia, a procura pela prótese mamária ainda o ranking, é a campeã pelas mulheres? É bastante alta. As cirurgias mamárias em geral têm uma procura bastante elevada. A prótese é bastante procurada desde as pacientes jovens com queixa de mamas pequenas até as pacientes já após os 30 anos ou independente da idade após gestação, alterações de peso, como complemento para cirurgias de mastopexia, né, ou levantamento mamário, né? Mas tem bastante procura, sim. E no Brasil, a gente já tem aquela prótese que ela não precisa ser trocada ou ainda exige a troca a cada 10 anos, aquele cuidado todo? O fato da paciente ter um implante mamário, né, que seria até o termo mais correto para se falar, é uma paciente que sempre vai ter que acompanhar com o médico dela. Eu falo que paciente de cirurgia plástica, isso eu aprendi com meus chefes, é que paciente de cirurgia plástica não tem alta, principalmente quando ela tem um implante. Porque esse implante ele vai evoluir dentro do corpo da pessoa e vai envelhecer também. Hoje em dia não tem mais essa obrigatoriedade da troca, porque elas, diferente das próteses mais antigas do começo, elas não rompem espontaneamente, com certeza. Elas sofrem um envelhecimento com o corpo e com a pele progressivo. Certo. Por isso que o acompanhamento com o exame clínico periódico, pelo menos aí cada 6 meses, 1 ano da paciente que tem prótese, ela consegue ser avaliada. E se não tiver nenhuma queixa, não tiver nenhum problema, ela pode manter aquela mesma prótese sem problema. É um acompanhamento para ver se tá tudo direitinho, né? Durante os anos passando, né? Por isso que eu falo, a gente não pode banalizar a cirurgia plástica não. como eu paguei a minha prótese. A paciente tem que ter a condição de Do contato bom com o acompanhamento, médico né? dela e exigir que o médico acompanhe ela, porque é igual uma paciente que tem uma prótese ortopédica. Sim. Um pino, uma prótese de quadril, aquilo ali vai envelhecer e tem que ser acompanhado, não sendo obrigatória a troca, mas pode acontecer isso aí no futuro, entendeu? Pedro tá perguntando assim, se a cirurgia da parte da barriga, do abdominal, é a mais difícil de fazer
e como manter para depois, né, não voltar ao que era antes. Boa, Pedro, braço. Uma boa pergunta, Pedro. A cirurgia abdominal, a dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia, como é divulgado, é uma cirurgia, como todas as outras, tem algumas técnicas bem definidas, não é das mais complicadas. Sim. O profissional mais recomendado a realizá-la realmente é o cirurgião plástico. Mas é uma cirurgia de resultado muito legal para quem tem sobra de pele na região inferior do abdômen. E a questão de manutenção, de duração do resultado, apesar de nenhuma cirurgia ter uma garantia específica, se o paciente não voltar a engordar e mantiver uma rotina adequada de exercício e alimentação, ela tem um resultado a longo prazo bem legal. Muita gente acha que o doutor fez a cirurgia, tem a obrigação de ficar perfeito o resto da vida. Mas depende do paciente. O resultado, né, não é eterno. Como o corpo envelhece, tudo vai mudando, né? Eu tenho uma pergunta de dermolipectomia. Deixa eu antes falar aqui que a Vânia está nos assistindo e falou, doutor, que ela faria uma cirurgia com o senhor, com certeza. Ela está assistindo pelo YouTube. Eu já ouvi muitos casos sobre dermolipectomia que a mulher faz, depois ela fica, depois de 1 ano de cirurgia, na recuperação ela fica com muita falta de ar. E volta ao médico, o médico fala assim, é porque eu puxei puxei muita pele, então afetou o teu pulmão. Isso é fato, doutor? Existe mesmo? É uma pergunta muito interessante. Toda cirurgia não toda, mas na grande parte das dermolipectomias, da cirurgia de abdômen que a gente faz, existe um reposicionamento da musculatura numa posição relativamente mais normal. O paciente gestou, ganhou peso, o abdômen distendeu bastante, a musculatura do centro do abdômen ela se afasta, né? Ocorre a diástase, que a gente chama. Então é feita uma sutura, são dados alguns pontos para aproximar essa musculatura e de fato diminuir um pouco o diâmetro abdominal, né? Certo. Isso aí comprovadamente causa uma alteração respiratória transitória, em geral nos primeiros 15 dias, que já é comprovado em artigos científicos, até por meio de espirometria, aquele exame que a gente faz com o pneumologista. Só que em tese, após esses primeiros 10 a 15 dias, a espirometria, os exames normalizam. Então, não deveria ser uma queixa constante. 1 ano após cirurgia? Não deveria ser uma queixa persistente. Tem que ser avaliado, pode ter outras coisas associadas, outros problemas. Mas em tese, o corpo se adapta com aquela nova tensão da musculatura e se acomoda, né? Se a cirurgia tiver sido bem indicada. E vale a pena a gente lembrar que quando a mulher se submete a uma cirurgia de abdômen, ela tem que andar arcadinha 15 dias, né, doutor? Para não abrir a cicatriz, não é isso? Todo esse tipo de recomendação em relação ao pós-operatório, não pode abrir o braço tantos dias, não pode andar esticado tantos dias, são relativos, não existe comprovação científica de que uma coisa dê mais certo que a outra. Em geral, cada médico tem uma receita que aprendeu ou que não é receita de bolo, né, doutor? Não é receita de bolo. Foi ao longo dos anos, das cirurgias, dos pós-operatórios, aprendendo e adquirindo alguns hábitos que orientam os pacientes. Existe sim uma orientação de andar um pouquinho mais fletido para frente, né? Porque realmente a gente tem essa preocupação com a cicatriz da cirurgia do abdômen. Mas o tempo aí depende de quanto você vai retirar de pele na cirurgia, da flacidez da pele de cada paciente, né? Isso é variável, não tem uma receita para te dizer assim, são 10 ou 15 ou 20 dias. Né? Cada indivíduo é um indivíduo, Cada um é doutor? um. O ideal é que o paciente que se programe para fazer uma cirurgia plástica, dependendo do que for, uma cirurgia de maior porte, se programe para ter um período de repouso, né? Não adianta operar um abdômen na sexta e querer voltar a trabalhar na segunda-feira se você precisar andar, que realmente vai te limitar bastante, não é indicado. Perfeito. Doutor, as pessoas que quiserem contactá-lo, como que elas conseguem? Seu consultório? Gente, lembrando que consulta tem que ser paga, né? Por favor, o cara vai abrir um consultório para quê? Ele tem muita coisa, principalmente os 12 anos de estudo dele. Então, vamos ter consciência. As pessoas que quiserem te procurar. Eu atendo aqui em Sorocaba na Clínica Vitamed, fica na Rua Capitão Nascimento Filho, número 101. Agendamento pelo telefone 33330989. E atendo também em Itu, na Clínica da 20. Lá o telefone é o 11 2429 8707. Ambas as clínicas são multidisciplinares, tem outros profissionais também. E também conseguem me achar pela página do Face e mandar mensagens. Qual a sua página do Face, doutor? Dr. Fernando Quevedo, podem me procurar. Tem meu site também, fernandoquevedo.com.br. Eles conseguem algumas informações a mais, eventualmente esses questionamentos em relação a locais de atendimento. Dando Só não vai contar, doutor, que eu fiz o Botox, né? Ó o Márcio, Vai ser segredo. O Márcio tá escutando o programa, viu? Amor, você já sabe, né? Bom, não é mais segredo. Não é mais segredo. Ulisses, os seus contatos? Ulisses Nunes New Age Fotos, página do Facebook, serviços fotográficos
para todo tipo de fotografia. O nosso site é o www.blogbonecadeluxo.com.br. O meu Instagram é @ney_tomé com TH. O Facebook também Ney Tomé. A página do Face é Boneca de Luxo ou Blog Boneca de Luxo? Que eu nunca esqueço. Boneca de Luxo. Boneca de Luxo. Beijo, people. Até quinta, porque daqui a gente só leva o amor. Tchau. Tchau.